Olá, bom dia a todos brasileiros, bom dia aos meus irmãos em Cristo Jesus, bom dia aos patriotas, bom dia a todos. Hoje eu quero falar hoje a respeito do que não é, quer dizer, o que a gente tem agora de falar 24 horas, como é do Banco Master. E o que está acontecendo hoje no Brasil, certamente esse escândalo aí está acontecendo, envolvendo muitas autoridades, né? Como se diz, de vários setores. Aí tem gente envolvida do judiciário, tem político, tem gente do governo envolvido, ou seja, até muita gente tem envolvido nesse negócio aí. Uma situação muito pior do que a Lava Jato, né? O escândalo, pessoas que foram lesadas e pessoas que investiram seu dinheiro nesse banco e com propostas, como se diz, juros até acima da média, né? E então muita gente já perdeu dinheiro e vai perder dinheiro. Porque o que eu pude ver nos noticiários, isso que eu paro um pouco para ouvir mais os noticiários do que está acontecendo, é que por CPF apenas vão pagar 250 mil, ou seja, por cada CPF. E quem investiu mais do que esse valor nesse banco? Essas pessoas vão perder seu dinheiro. Certamente tem pessoas que devem ter investido até milhões. E como é que vai ficar a situação desse povo? Se estão a liberar 250 mil por CPF. Já até fizeram os cálculos aí quanto vai dar. Vai cerca de 40 e poucos bilhões, né? Que vão ter que pagar para, ou seja, devolver para as pessoas que investiram nesse banco. Nessa falcatrua aí, que enganaram o povo, né? Então, certamente, gente vai ter prejuízo de ter investido seu dinheiro lá, com promessas enganosas, um banco falido, e enganaram aí muita gente, ou seja, muita gente foi lesado por falsos propaganda, né? De dinheiro fácil. Mas o importante é que o dinheiro do povo seja devolvido, ou seja, quem investiu lá mais de 250 mil, que também seja devolvido, que é o dinheiro da pessoa, e que todo mundo possa cobrar aí os valores que foram investidos nesse banco. Fala-se que o dono do banco, o tal Daniel Vacari, provavelmente deve fazer uma delação. E nessa delação certamente vai ter muita gente que ele vai ter que entregar. E isso é só a ponta do iceberg, né? Então muita coisa vai acontecer. Isso para nós que estamos aqui torcendo para que realmente as coisas venham ser descobertas e colocado tudo a limpo. A gente que está assistindo isso no dia a dia, os noticiários, a mídia agora resolveu falar, antes tarde do que nunca, né? Realmente começou a divulgar muito esse caso aí, que continue. Né? Melhor falar do que ficar calado, né? Que fale mesmo. É importante que o jornalismo faça suas investigações, se comprometeram, se formaram, se fizeram um juramento para isso, né? Para divulgar a verdade. Então que divulgue a verdade agora, né? Tanta coisa que é preciso ser colocado a limpo isso, que a verdade realmente seja divulgada, que a verdade seja falada e descubra-se toda a verdade. Para nós não queremos mentira, nós não queremos narrativa, não, nós queremos a verdade. É isso que eu quero
e vou continuar falando sempre a verdade, para que a verdade, é como a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então somente a verdade nos interessa. E que realmente esse caso seja um caso que não seja esquecido, como o desembargador Sebastião Coelho, ele tem falado umas verdades a respeito da turma do STF, e ninguém se levanta contra ele, porque o que ele está falando é verdade. Então, contra a verdade não tem narrativa. Pode até tentar inventar alguma narrativa, mas cai por terra, porque sempre a verdade vai prevalecer. E o mal não vai durar, o mal não dura para sempre. E o mal não vai durar para sempre nesse país. Porque nós queremos a verdade, somente a verdade nos interessa. Doa a quem doer, mas que a verdade realmente seja colocada em prática e seja revelada toda a verdade. É isso que nos interessa. Saber o que está acontecendo, saber os envolvidos nesse caso, não só desse banco, mas como também do INSS, que a gente também não pode deixar de não falar, porque são tantas notícias de corrupção e roubalheira que acontecem no dia a dia que é um caso mais, como se diz, mais sério do que outro. Então tem o caso do INSS, do roubo dos aposentados, tem o caso desse banco, ou seja, muita gente envolvida nas duas situações, tanto no INSS como no Banco Master. Quer dizer, as mesmas pessoas que tem pessoas envolvidas no INSS estão envolvidas também com o Banco Master. E isso é coisa impressionante isso, né? Então tem pessoas que estão envolvidas nos dois casos. Certamente a polícia vai descobrir. Bom que a gente ainda tem alguns policiais federais que não estão fazendo parte desse sistema miserável e estão indo atrás da verdade, que realmente a verdade seja descoberta, que esses homens investiguem, que esses homens realmente se esforçam aí para descobrir toda a verdade, que é isso que nos interessa. Importante isso, né? Mais uma coisa também eu quero mencionar para o meu vídeo não ficar muito longo, para não cansar muito os ouvidos de vocês, a respeito também da nossa eleição, né? A eleição está vindo aí, já está aí passando, quase chegando já para o final do mês de janeiro, a eleição está se aproximando a cada dia. Importante, meus amados, que a gente fique unido, em um só propósito. Nossa união faz a força. Como eu falei nos vídeos anteriores, não é importante que a gente esteja brigando, não é importante que haja briga entre a direita, porque a direita é muito imatura ainda, infelizmente. Enquanto tem pessoas falando isso, falando aquilo, de fulano, de cicrano, não, vamos se unir, vamos dar um baixa nessas brigas e vamos se unir, porque é isso que a esquerda faz. A esquerda, eles podem até falar mal um do outro, mas quando é na hora H, como diz, todos apoiam as coisas ruins que não servem ao país. Como vocês sabem que muitas coisas aqui, que nas votações que há em Brasília, a esquerda vota tudo contra, né? As coisas boas para o país, eles votam contra. Então isso é uma coisa assim que realmente é impressionante a esquerda, né? Então que a gente aprenda com a esquerda, eles brigam, mas depois ficam unidos. Quando é na hora do vamos ver, todo mundo se une. Então a direita, precisamos estar unidos, precisamos eleger o nosso presidente, que eu ainda continuo acreditando que o presidente Bolsonaro será inocentado ainda. Eu acho que vai ter muitas coisas acontecendo aqui nos próximos dias, nos próximos meses pela frente. Eu ainda vou para a prorrogação com o presidente Bolsonaro, né? Esperar até o último minuto. Mas, se não for ele, será o nosso presidente Flávio Bolsonaro. Então temos que apoiar. Tem muita gente aí que porque eu queria Narcisa, porque eu não sei o que lá, eu queria Caiado, eu não sei o que lá mais. Gente, pare de brigar, gente. Porque eu queria a Michele, né, não sei o que. Gente, para de brigar, gente. Há de seres imaturos, não é? Nós temos um direito, a gente está fazendo esse ano agora, faz 8 anos que nós estamos
numa direita. Mas é preciso a gente dar exemplo como uma nação que queremos o melhor para a nossa nação, o nosso povo. Quantas coisas boas o presidente Bolsonaro não fez nos 4 anos de governo dele. Então agora aqueles que estão apoiando a direita, ainda, porque a pessoa não é de direita. Não, mas se ele está apoiando as pautas, os deputados que apoiam as pautas em Brasília, que votam, sempre estão votando tudo a favor de algo bom para o país, então nós temos que apoiar. Nós temos que estar ao lado dessas pessoas, não. Você vai ficar ao lado do Lula? Você vai apoiar as coisas do Lula? Eu acho que as pessoas ficam criticando e brigando, eu acho que terminam querendo ir para o lado do Lula, eu acho. Né? Porque eu não acredito, né? Porque o PT já está no poder, meu amado, você que não sabe, o PT agora esse ano está fazendo 20 anos que ele já governar esse país e estão ainda no poder, 20 anos. O que de bom que eles fizeram? Que de bom que o PT fez durante esses 20 anos só trouxe miséria para o país? Não é? Quantas coisas boas o presidente Bolsonaro não fez em 4 anos, com toda a perseguição, com a pandemia, com guerra, a perseguição 24 horas que não cessava, ainda continua até hoje ainda perseguindo o nosso presidente Bolsonaro. Quantas coisas boas, quantas obras importantes não foi feitas pelo Brasil. Poxa, eu fui no Nordeste, moro aqui no Amazonas, moro em Manaus, mas eu fui no Nordeste, uma estrada que eu sonhava desde criança. Eu sonhava ser asfaltada, eu andei por essa estrada asfaltada, sabe quem mandou asfaltar? Tá lá uma placa lá. Jair Messias Bolsonaro mandou asfaltar essa estrada, que é uma bênção. Hoje todo mundo lá está alegre com o asfaltamento dessa estrada. Quantas obras boas ele não fez pelo Brasil? Junto com o Tarcísio, né, um homem que batalhou bastante. Então, o Tarcísio está ao nosso lado, ele está ao lado de Flávio Bolsonaro, junto com o presidente Bolsonaro também. A gente não pode estar brigando, a gente tem que se unir, gente, temos que se unir em um só propósito, para tirar essa esquerda maldita, este socialismo que não dá certo em lugar nenhum do mundo. O que está acontecendo agora no Irã, com nossos irmãos iranianos, não é? Se o próprio governo mandando matar o próprio seu povo, exterminando o povo. Não se sabe, a última notícia tinha mais de 3 mil mortos, né? Que o próprio exército lá, o próprio militar está matando o povo, né? Com bala, com tiro e tudo. Mesmo assim eles estão na rua, lutando pela sua liberdade. Aonde que o PT, alguma coisa na vida, vai querer a nossa liberdade alguma vez na vida? Não vai. Eles vão querer nos massacrar como estão nos massacrando. Quanta coisa boa o presidente Bolsonaro não fez. Vê o Bolsa Família, que hoje eu não sou contra o Bolsa Família, eu sei que tem pessoas que necessitam desse auxílio, desse recurso, mas não é importante que a pessoa vive a vida inteira recebendo Bolsa Família. Mas quem foi que deu aumento mais de 100%? Porque na época, por exemplo, Bolsonaro era 200 e alguma coisa. E ele dobrou para 600 reais. E até hoje ainda é 600 reais. Cadê o cidadão que está aí, o bafo de pinga? Deu aumento no Bolsa Família? Muito pelo contrário. Ele tirou pessoas de Bolsa Família, pessoas que necessitavam, ele tirou. Essas pessoas foram perder o auxílio, a Bolsa Família. Perderam. Foi cancelado a muita gente, milhões de pessoas foram canceladas, que era a única renda que tinha, foi cancelado. Em vez dele aumentar, ele foi tirar pessoas. Então você ainda está iludido, achando que o PT vai fazer alguma coisa boa ainda? Já com 20 anos, já completando 20 anos esse ano, tá certo, foi 2 anos que o Michel Temer assumiu, mas o Michel Temer era o vice da Dilma. De qualquer maneira, estava no poder. Faz parte também do poder do PT, os 2 anos que o Michel Temer ficou lá como presidente. Mas tirando os 2 anos de Michel Temer, fica 18 anos, com esse ano agora. Os professores, que o presidente Bolsonaro deu um aumento de 33% na época, os professores. E cadê agora o aumento do Lula? 0 não sei o que lá por cento, 0 não sei o que 30%. Que deu um total de R$18 no salário dos professores. Com o que a pessoa faz com R$18?
E os professores na época apoiaram, nas eleições passadas apoiaram o Lula. Mas o presidente Bolsonaro deu um aumento, ele não quis saber para quem. Quem era que as pessoas apoiavam. Ele não quis saber, assim como foi também para medicina também. Por enfermeira e tudo mais, aí que ele também deu um aumento. Satisfativo ficou para o Lula depois liberar o aumento, e eu acho que ele nunca liberou esse aumento para a saúde. Eu não estou bem a parte, mas quem tiver a parte, fale se recebeu, que eu acho que não recebeu, porque eu tenho um genro que ele é da área da saúde e ele não falou para mim que não recebeu esse aumento. Ou seja, um aumento que o bafo de cachaça não repassou para a saúde. Né? Que o piso da saúde deveria ser bem mais alto agora. Não está, porque eu acho que o cidadão não liberou, porque o meu próprio genro disse que ele não recebeu esse reajuste. Então fica aqui a minha preocupações com os direitos que estão se gladiando, brigando. Parem de brigar. Vamos se unir em um só propósito, tirar essa corja do poder. E é na eleição que vem agora que nós vamos ter essa oportunidade de tirar pelo menos 80% dessa corja esquerdista do nosso Brasil, da área da política. Colocando lá pessoas que queiram o melhor para o país, pessoas que não estejam preocupadas em meter a mão no dinheiro público. Porque essa nação é uma nação que merece respeito, que merece ser um país capitalista e não socialista. Porque é um país que é capitalista, o povo prospera, o povo progride, o povo, todo mundo melhora de vida. E aqui, cada vez mais, a gente vê pessoas na miséria, pessoas passando por necessidade, acreditando nas mentiras desse bafo de cachaça, que só sabe mentir, aonde vai. Então fica aqui meu abraço, fica aqui minhas orações a cada brasileiro, a cada patriota, a cada essa nação inteira. Eu quero o bem para todos. Até por aqueles que hoje apoiam o bafo de cachaça, mas eu quero o melhor para eles também. Porque quando o país melhora, melhora para todos. Quando a nação prospera, prospera para todos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? De não estar brigando, não estar se gladiando, mas se unir em um só propósito para tirar essa raça do poder, tirar essa quadrilha de bandidos que está instalado no nosso país hoje. Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa segunda-feira pela frente e uma boa semana ainda pela frente, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe seu comentário, é muito importante. Tá bom, meu querido e minha querida? Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus.